A hegemonia dos Estados Unidos acabou e o dólar, como moeda mundial, vai perder cada vez mais a sua dominância ao redor do mundo e a gente vai ver um mundo cada vez mais dominado pela China, né? A gente sempre ouve falar que a China vai dominar o mundo, finalmente. A gente vai ter aí uma nova ordem mundial onde a China vai ter o protagonismo, o Yuan, né? A gente vai ter ali uma importância cada vez menor dos Estados Unidos. Pelo menos é a narrativa que a gente sempre ouve quando você vai, né, principalmente nesses eventos que falam sobre a morte das moedas, como se proteger, né? Muitos são adeptos do ouro, muitos são adeptos do cripto. Eu mesmo já fui em algumas dessas conferências e o que você mais ouve é esse preparativo, né? Porque os Estados Unidos está num momento de uma dívida cada vez maior, é uma dívida exponencial que cresceu bastante nos últimos anos e que ela se torna insustentável. E você também tem o dólar ficando ali mais fraco, e que isso vai se desvalorizar ao longo do tempo, porque a inflação está corroendo o poder de compra. Então, essa é a principal narrativa que nós temos. Só que aqui, hoje eu quero passar uma coisa que para você refletir, de por que isso não é tão fácil assim como a gente imagina. Então, a gente ouve que a hegemonia americana acabou, e que ela vai ser substituída principalmente pela China, que hoje é o número 2 do mundo. Só que a gente precisa avaliar o que está acontecendo na China hoje. Se você compara, a bolsa chinesa ela caiu mais de 40%, ela teve literalmente intervenções governamentais para evitar que você dê short em algumas ações e para evitar que você tenha fugas de capital cada vez maiores. Então a gente não vê fugas de capital tão grande como nos últimos anos na China. A sua moeda se desvalorizou bastante, ela teve uma queda ali forte, né, de quase 10% aí no último ano, e também temos notícias sobre o que vem acontecendo com empresas como o Evergrande, como uma das maiores do mundo em relação ao real estate, que faz parte de mais de 30% de todo o PIB chinês, então, que está literalmente entrando em colapso. Pessoas que não conseguem receber suas casas, enfim, pessoas com bancos, com as contas bancárias travadas, mas esse seria o país que vai destronar os Estados Unidos. Aí fica a pergunta: se a bolsa americana tivesse caído 40%, o que se diria sobre os Estados Unidos? Se o dólar tivesse caído 10% no DXY, digamos assim, ele caísse dos 100, dos 103,9 que ele está nesse momento que eu estou gravando o podcast, mas ele fosse para 90, o que se diria sobre o dólar? Que ele estaria praticamente morto e que agora nós teríamos uma nova hegemonia. E se o real estate já tivesse entrado num colapso parecido como aconteceu com o Evergrande, o que se diria nos Estados Unidos? Então, às vezes é importante você fazer uma comparação no jogo relativo de será mesmo que o candidato a destronar os Estados Unidos está mesmo numa posição de fazer isso, ou será que é um jogo de quem acaba entrando em colapso primeiro? E se você começar a ver o que está acontecendo fora dos Estados Unidos, porque todo mundo começa a olhar sempre o que acontece nos Estados Unidos, né? Eu, inclusive, falo bastante dos Estados Unidos, do Fed, etc., e a gente foca muito na dívida americana. Mas será que a dívida chinesa está melhor? Será que a dívida brasileira está melhor? Será que a dívida europeia está melhor? Então é isso que é importante a gente colocar na balança, porque macro não funciona somente nos Estados Unidos, ela funciona ao redor do mundo. O dólar não é uma moeda somente americana, é uma moeda que pertence ao mundo inteiro. Então é bastante complicado você ver o que está acontecendo hoje na China para poder ter realmente uma visão de que essa transição de fato esteja acontecendo. E nós hoje não temos um indicativo muito forte de que isso esteja de fato acontecendo, por mais que nós tenhamos uma narrativa de BRICS sendo cada vez mais fortes, sendo cada vez mais forte como grupo, cada vez mais países aderindo. Então você tem uma dicotomia, né? Você tem um grupo de pessoas que vê o mundo de uma forma e outro grupo que vê de uma forma não somente diferente, mas oposta. Então vai ser importante você colocar isso na mesa na hora de você tomar a decisão para os seus próprios investimentos. Agora vamos partir um pouco para a Europa, né? Porque a Europa ela vem sendo um pouco esquecida. Muitos já consideram a Europa um museu a céu aberto, porque a economia vai indo muito mal. Você tem um processo de desindustrialização na Alemanha, você tem que
que era para ser a locomotiva da Europa, é um processo de inflação, infelizmente, que vem corroendo o poder de compra do alemão, e ao mesmo tempo uma indústria que vem perdendo cada vez mais força e relevância, o que é bastante triste, né? Porque você tem uma escola de indústria, de engenharia, de carros, de maquinários, indústria química, indústria de precisão, indústria farmacêutica, que era para ser extremamente forte, mas a Europa vem decepcionando cada vez mais, principalmente com uma transição energética cada vez mais falha, mostrando ali sérios problemas que fazem você religar usinas que você não necessariamente queria. Então tudo isso está em jogo e o Banco Central Europeu vem olhando isso com muita atenção e ele já prevê quedas nos juros que deve acontecer bastante em breve. Só que fica a pergunta, todo mundo está já precificando que o Fed vai fazer esse primeiro corte de juros, mas parece que a Europa está tentando esperar ao máximo, segurar ao máximo as pontas para não fazer esse corte antes que o Fed faça. Porque, afinal de contas, você já está com um enfraquecimento da zona do euro muito forte e imagina o que vai acontecer se, por exemplo, a Europa começar a ter uma decisão e cortar os juros e falar, eu não consigo mais esperar o Fed fazer isso. Eu vou ter que cortar os juros antes porque a crise está batendo mais forte na Europa do que nos Estados Unidos. Afinal de contas, os Estados Unidos tiveram ali um PIB surpreendentemente alto no final do ano passado, vem tendo um crescimento, o mercado de trabalho ainda é considerado extremamente forte e vem praticamente contradizendo todas as previsões de recessão em 2023. Pode ser que em 2024 isso aconteça? Sim, com certeza pode ser. Só que os sinais de uma recessão estão apresentando sinais mais fortes na Europa do que nos Estados Unidos. Então alguém vai ter que ceder antes. Então quem vai queimar essa largada antes? Quem vai dar o primeiro passo? O Brasil não consegue entrar muito nessa equação porque ele vem ali ele tem um juro tão alto que você consegue ir fazendo cortes mesmo que você esteja fazendo isso antes do Fed. Então o Brasil é um pouco de uma exceção, mas a Europa não tem esse privilégio. Então ela está tentando segurar ao máximo, mas e se ela tiver que ceder para tentar fazer um estímulo, entre aspas, à sua economia e os Estados Unidos ainda conseguem segurar um pouco mais? Isso acaba fazendo o dólar se fortalecer mais ainda, porque você cria um diferencial de juros que atrai mais capital para os Estados Unidos e isso acaba fortalecendo mais o dólar, o que deixa a Europa numa posição mais complicada ainda para se manter no jogo do euro-dólar. Percebe o problema dessa coordenação? Então é meio que um cobertor curto e você precisa ver onde que ele vai ficar descoberto primeiro, porque todos os bancos centrais eles agem de uma forma coordenada e se um deles acabar escapando demais, ele pode criar um problema para ele mesmo. Então toda essa política precisa aparentar para a população que ela está sendo muito bem pensada, muito bem orquestrada, que ela tem de fato um objetivo a ser cumprido e que não necessariamente nós teremos uma crise, porque ninguém quer que a bomba exploda durante a sua gestão. Ninguém quer, principalmente agora que nós estamos no ano eleitoral nos Estados Unidos, a última coisa que você vai querer é que você tenha uma inflação voltando ou que você tenha uma depressão acontecendo porque puxou demais porque você pisou demais no pedal ali dos juros, né? Você segurou demais o crédito e acabou quebrando algum tipo de coisa. Então, esse ano realmente é um ano muito complicado de você prever, porque você não sabe quantos cortes de juros vão ser precificados. Nos Estados Unidos, o mercado já tinha precificado 7. Você só tem 8 reuniões por ano. E o Fed já disse que em março não vai acontecer absolutamente nada. Então, as previsões já não vão ser mais seguidas. Será que o mercado vai gostar disso? Será que ele vai começar a cair a partir daí? Então, é muito incerto o que vai acontecer. Imagine na Europa. Então, se você precisa fazer vários cortes de juros nos Estados Unidos, com a economia do jeito que está, e a Europa está pior do que os Estados Unidos, quantos cortes de juros a Europa vai precisar fazer a partir de agora? Percebe o problema? Então a gente acaba focando demais nos Estados Unidos, como se fosse o epicentro dessa bomba que vai explodir no mundo inteiro, sendo que ela já está explodindo fora dos Estados Unidos.
principalmente na China. E a Europa está seguindo um caminho bastante tenso também e nada interessante para os próximos meses ou anos, numa perspectiva. Quando você falei da Alemanha ali, mas a França muitas vezes ela acaba sendo esquecida, porque a Alemanha é a maior economia da Europa, mas a França não ficaria muito longe, só que ela está apresentando resultados piores ainda do que a Alemanha, com uma dívida em relação ao PIB bem maior e crescendo muito mais rapidamente do que na Alemanha. Então, como é que será que você tem ali algum tipo de esperança em relação a dois países que deveriam ser referências na Europa? Isso cria uma série de problemas, principalmente quando você quer ser competitivo na indústria mundial. Então, dá a impressão de que você tem ali uma terra de cego e quem tem um olho é rei. Então vai ser muito interessante. Quando você olha nessa perspectiva, os Estados Unidos começam a ficar muito bem, uma economia muito sólida, né? Se você vai para o jogo relativo, é o que nós temos, é a melhor coisa. Os Estados Unidos estão maravilhosamente bem? Não, longe disso. Cada vez mais americanos têm problemas para se manter, precisam de 2 ou 3 empregos para poder manter as contas e realmente estão sofrendo com a inflação, mesmo que o Jerome Powell diga que nós estamos chegando cada vez mais perto dos famosos 2%, mas não é o que a população sente. Então, tá ruim aqui, tá ruim ali, mas onde está pior primeiro? Infelizmente, não é o que você vê ao redor do mundo. Então, esse jogo comparativo é muito interessante de ser feito, de que, às vezes, o que você dá como certo na sua premissa para investimentos em longo prazo, não necessariamente é o que vai acontecer. Então, a gente precisa, às vezes, parar, tirar as paixões de lado e começar a entender o que de fato está acontecendo e relativizar um pouco mais o jogo. Então o dólar não está indo a nenhum lugar, não é o que os números estão mostrando, e mesmo que ele caia, o que é totalmente possível que aconteça, digamos que nós tenhamos ali um DXY que vai acabar caindo cada vez mais no curto prazo, isso só mostra que o jogo está sendo jogado cada vez mais, porque se você, principalmente quando você segue, né, esse podcast, quando eu falo da teoria do milkshake do dólar, ele mostra que ao longo do tempo realmente o dólar vem ficando cada vez mais forte e essa vai continuar sendo uma macro tendência, só que isso não é uma notícia boa, é uma notícia que faz com que os outros países tenham cada vez mais problemas em ter acesso a esses dólares para poder entrar no mercado mundial. Então é isso que a gente precisa ficar cada vez mais antenado, e mesmo que as notícias foquem muito nos Estados Unidos, é importante se perguntar o que está acontecendo fora dos Estados Unidos. E realmente não, a China não está dominando o mundo, longe disso nesse exato momento. Pode ser que isso mude? Com certeza pode ser que isso mude no futuro, pode ser que nós tenhamos realmente um enfraquecimento do dólar ao longo do tempo, porém, não é o que nós estamos vendo agora. Então é muito importante você entender ali quais são o prazo das suas previsões, mesmo que você esteja certo, porque às vezes isso acaba ferindo toda a sua estratégia para suas finanças, né, baseado no timing também. Então, vamos fazer aí uma investigação ao longo do ano para ver, de fato, como os bancos centrais vão se comportar tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, para ver se esse movimento vai continuar sendo coordenado, se alguma região vai começar a sair da regra, digamos assim, e se isso vai afetá-los localmente ou a gente acaba tendo alguma coisa que afete globalmente.